Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 10 de maio de 2025, neste sábado, dia de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja. E o evangelho que a igreja nos traz é de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concebido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também queríeis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós cremos que tu és o Santo de Deus. O que nós temos no Evangelho de hoje? Uma crise diante do anúncio de Jesus, diante da fala de Jesus. Toda fala autêntica, todo ser humano que é verdadeiro, ele cria situações de conflitos. Viu? Todo ser humano que marca presença, ele cria, porque ao marcar presença no lugar, as pessoas vão ter que decidir se estão de acordo ou contra a sua. É a mesma coisa de um padre. Um padre, quando chega na paróquia, ele pode simplesmente levar a vida dele, se adaptar e deixar o barco correr, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou ele pode simplesmente definir um plano, um trabalho, e prestar um serviço e organizar a paróquia para que a paróquia possa funcionar. Viu? Se ele fizer a primeira opção, vai viver bem, sem conflitos, vai ficar tranquilo e bola para frente. Se ele fizer a segunda opção, haverá conflitos, que vai ter que mexer em lideranças, vai ter que trocar outras, alguns não querem deixar o osso, outros não vão gostar de algumas alterações. Então a gente gasta muito tempo, a gente gasta mais ou menos 1 ano e meio, assim, para poder entender o funcionamento de uma paróquia, para depois ter a coragem, se a gente tem, com disposição de enfrentar os conflitos, os afetos e desafetos, para a gente produzir, programar, fazer, trabalhar e realizar alguma coisa. Eu sempre fui muito contra a igreja ser refém dos outros, não gosto disso. Como eu também não gosto, quando a gente aposta em alguém, as pessoas vêm com reivindicações e imposições. Eu acho que a igreja é para servir. Claro que a gente não quer explorar ninguém, mas certas atitudes a gente não pode permitir. Até porque não é muito cristã, né? Não é muito cristão. Então, a minha reflexão hoje gira em torno disso. Deus nos dá o Espírito, mas chega um momento que não é todo mundo que dá conta. Viu? Nós não damos conta, essas palavras são muito duras. Então nós temos no Evangelho de hoje um momento de crise, porque Jesus não julga ninguém no Evangelho. Eu não vim para julgar ninguém. Viu? Mas na medida em que Jesus toma posição, na medida em que Jesus se apresenta, na medida em que Jesus diz quem ele é, isso obriga as pessoas a tomarem uma posição. Obriga as pessoas a dizer quem elas são diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. Nós vivemos num mundo de muita violência, de muita agressão, de muita raiva, de muito ódio. Isso estraga a nossa vida, de muita tensão, a gente condena muito, a gente quer perdão, mas não quer perdoar. A gente vive falando do que a gente não conhece. Então, nessa crise agora, a gente sabe, Jesus sabia quem tinha fé, quem iria o entregar. No Evangelho de João, Jesus sempre sabe tudo. Jesus é um homem consciente daquilo que está acontecendo em volta dele.
viu, das consequências que tem. Sabe quem iria entregar, sabe que ele não tem fé, mas aí vem a crise. Ele olha para os seus, a multidão começa a desistir de Jesus, porque não dá conta de acompanhar alguém que doa o seu sangue, a sua carne, que quer se tornar pão da vida, não consegue isso. Querem estar com a barriga cheia. A multidão vai ao encontro de Jesus porque todo mundo ficou saciado, não porque tem fé nele, acredita nele, mas é o crer em Jesus, é o acreditar em Jesus que nos garante a vida eterna, que é a vontade de Deus, né? Que a gente tem a vida eterna. Por outro lado, diante disso, Jesus olha para os seus discípulos: e vocês também querem ir embora? Vocês também querem desistir? Então, nessa crise do dia de hoje, do evangelho de hoje, quem salva é Pedro. E a resposta de Pedro é: Jesus olha para os 12 e diz: vós também quereis ir embora? Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós não queremos só barriga cheia. Não só de pão vive o homem, viu? Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E às vezes é assim, né? A quem iremos em alguns momentos e situações da vida? Só Deus tem palavras de vida eterna. Porque há momentos que a gente se sente sozinho mesmo, abandonados, esquecidos, largados por aí. E a gente precisa. A quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E às vezes o que a gente quer é isso mesmo, uma palavra de vida eterna. Porque as coisas por aqui vão passando. E muitas vezes passa muito rápido. Então que Deus abençoe a todos nós. Um abraço. Até mais.